Gente, hoje a gente vai falar sobre o mapa da Jade Magalhães com o Luan Santana. Primeiramente, desculpa pela minha garganta que ela tá falhando hoje. Mas esse é um mapa que muita gente estava esperando. Eles voltaram novamente, né, a ter um relacionamento depois de um montão de tempo. E vamos ver como é o mapa desses pombinhos. Eu já adianto que não é nada fácil, tá, gente? Não é uma relação de conto de fadas, como muitos estavam esperando. Não é uma relação que mostra pra gente, assim, coisas só lindas no caminho deles, porque não é. A gente abre esse mapa aqui e a gente já vê que provavelmente eles têm luas opostas. Embora a gente não tenha o horário certinho de nenhum dos dois, ainda assim a gente consegue ver muitas angulações importantes. As luas provavelmente estão opostas, o que já traz uma certa incompatibilidade emocional entre eles. O legal é que eles realmente sentem um amor um pelo outro, uma coisa realmente verdadeira, por causa aqui dessa lua em trígono com a Vênus. Lembrando que essa pessoa aqui é o Luan, tá? A pessoa da horizontal e ela é a pessoa da vertical. A gente tem aqui, no caso, a Vênus dele, perdão, formando trígono com a lua dela, o que é um contato que traz realmente um amor muito dócil, muito generoso, muito otimismo na vida deles, traz muito carinho também, tá? Agora, o Júpiter dele, formando quadrado com o Sol dela, pode indicar que ele tem algumas filosofias de vida diferentes. Eles têm algumas filosofias de vida diferentes, eles pensam diferente em determinadas situações, e isso já pode ser um ponto de conflito. Uma outra situação também é que o Luan, ele é muito saturnino. Ele é fortemente saturnino. Então, ele é muito rígido. Ele tende a ser muito crítico dentro dessa relação. Claro que lembra que eu já falei 1000 vezes pra vocês que Saturno, mesmo ruim dentro de uma sinastria, ele pode indicar uma grande longevidade, mas ainda assim, isso não isenta os problemas que Saturno pode trazer. Então, ele pode ser muito rígido, ele pode ser uma pessoa assim, vamos dizer assim, que aponta muito o dedo pra Jade, que fica o tempo todo tentando mudar as coisas nela. Uma outra coisa também é que ele pode se sentir muito superior em determinadas coisas. Então ele pode, assim, ser uma pessoa que, vamos dizer, critica muito o jeito dela falar, o jeito dela agir, o jeito dela se posicionar. Ela sendo Marte aqui, ó, em oposição com o Sol dele, pode trazer muitos problemas relacionados ali ao jeito em que ela se porta, ao jeito que ela, vamos dizer assim, ela age, as atitudes dela no dia a dia. Uma outra coisa também é que os dois eles tendem a ser muito instáveis nessa relação, mas muito instáveis mesmo, tipo assim, cheia de altos e baixos. Provavelmente quando eles estavam lá atrás, há muito tempo juntos que eles ficaram, né, que eles tiveram uma relação muito longa, eles tinham uma relação cheia de altos e baixos, porque os dois são Urano aqui, quadratura com a Vênus do outro. Ou seja, esse contato ele traz muita montanha-russa emocional. Num dia os dois estão super próximos e no outro dia os dois eles estão super distantes. Pode indicar também uma relação à distância, tá? Com muita veemência. E não só isso, eles têm uma força plutoniana muito forte. Tem muito Plutão chatinho aqui. O Luan ele tende a ser bem possessivo, ele tende a ser muito controlador com a Jade, ele pode ser uma pessoa até muito, vamos dizer assim, ciumenta e, claro, muito dependente emocional. Os dois são muito dependentes emocional, porque ela é Plutão também formando quadratura com a lua dele, e ele também é Plutão formando quadrado com a lua dela. E além disso, ele é também Plutão oposto ao Sol, sexto quadrado da Vênus, quadrado aqui com o Saturno. Então, assim, ele é muito plutoniano, ele pode ser muito possessivo, e ela também pode ser muito dependente emocional dele também. Os dois podem ser muito dependentes emocionais um do outro. E muito do que, por exemplo, eles podem ter sentido falta um do outro, né? Muito pelas memórias ou pelas lembranças daquilo que eles vivenciaram. Talvez da intensidade que eles vivenciaram também. Daquele amor que, às vezes, é muito profundo, um tipo de amor que, assim, até às vezes sufoca. Tá. Uma outra coisa também, eu sempre bato nessa tecla. Plutão, ele é muito intenso, gente. Plutão, ele cria um elo entre duas pessoas que é um negócio, assim, muito difícil de terminar. Muito difícil de, inclusive, os dois se esquecerem. E eu também falo muito sobre como é difícil os dois, mesmo distantes, deixarem simplesmente o outro ir. Porque é muito complicada a gente se desvencilhar quando temos muitos contatos plutonianos. Uma outra coisa também é que a Jade ela tinha uma determinada rebeldia dentro dessa relação. Ela era bem rebelde e não só isso. Ela também é Marte em quadratura com a Vênus dele. Ela pode ser mais agressiva no sentido de não deixar barato certas coisas ou muitas situações ali ela pode, vamos dizer assim, ser mais explosiva dentro dessa relação. Eu digo que eles são almas gêmeas kármicas pelos contatos plutonianos e porque, claro, temos aqui o
Nodo Sul em conjunção com Marte. Esse contato não é nem um pouco fácil, não traz uma relação fácil, inclusive traz uma relação que pode ser muito agressiva, muito violenta, passar por momentos ali que realmente um xinga o outro, usa palavras feias, realmente até pode ter acontecido violência física, tá? Não é, claro que uma obrigação que vai acontecer, mas pode ter acontecido. E esse contato é um contato de vidas passadas, gente. Esse é um contato indicador ali de que eles já viveram uma outra vida. O negócio não terminou muito bem. Nodo Sul, em conjunção com Marte, eu já fiz até algum vídeo falando dele, não sei onde tá. Tá aqui, não sei se tá aqui no Instagram, mas enfim, esse contato ele pode indicar que numa relação passada os dois se tornaram inimigos, ou um parceiro pode ter até assassinado, colocado fim à vida do outro, alguma coisa assim realmente muito turbulenta pode ter, vamos dizer assim, feito com que as coisas não terminassem nada bem. E nessa relação eles vão enfrentar de novo problemas com Marte, ou seja, é uma sinastria que tá longe de ser um conto de fadas, é uma sinastria inclusive que a gente abrindo, a gente vê que tem um elo muito grande, tá? Mas ainda assim, muitos conflitos relacionados ali à possessividade ou, quem sabe, à instabilidade dessa relação podem colocar tudo a perder com muita facilidade. Agora, a gente partindo aqui para o outro mapa deles, que é o mapa composto, o negócio parece que fica mais, vamos dizer assim, delicado ainda. A gente vê que tem o Sol em conjunção com a Vênus, ou seja, realmente tem um amor verdadeiro entre os dois, o negócio realmente, assim, eles se amam, gente, isso é inegável. A questão é que eu gostaria realmente que tivessem aspectos de mais afetuosidade ou contatos, assim, mais protetores, porque o que parece muito segurar eles é aquela intensidade plutoniana, é o vínculo. Às vezes até aquela coisa de, sabe, a gente perdeu o fôlego pela outra pessoa, aquelas borboletas no estômago, aquela ansiedade de estar com o outro, né? Isso tudo pode ser situações que... podem ser características que ajudaram muito eles na longevidade. Eles têm um Saturno muito positivo. Eu gosto disso. Geralmente, casais que têm Saturno positivo no composto têm uma longa durabilidade. Principalmente esse stellium forte aqui. Porque é como se mesmo com as coisas, vamos dizer assim, às vezes cheia de altos e baixos, sabe? Ainda assim, eles sentissem segurança em algum aspecto com o outro. É mesmo que, por exemplo, o barco ele tá balançando pra caramba, mas a gente tem segurança de que aquele barco ali ele foi feito com uma estrutura sólida e ele não vai virar. Sabe? Basicamente isso. Uma outra coisa também é que, nesse caso não é positiva, eles têm muito Marte nessa relação. Gente, surreal a quantidade de Marte negativo nesse composto. Ou seja, isso traz muita competitividade, muita briga, muita oscilação de humor, muita violência verbal. Os dois, eles podem discutir muito durante o dia a dia. Não é uma relação que tende a ser fácil, mas claro, com a maturidade, com a evolução, a gente consegue resolver tudo isso. E pode ser que justamente por eles terem, vamos dizer assim, se separado, passado esse tempo longe, né? Eles tenham voltado de um jeito diferente, com transformações diferentes, enfim. O negócio pode ser diferente agora, mas pelo menos pelo tempo que eles ficaram juntos lá no início, pode ser que o negócio não fosse tão fácil, tá? Outra coisa também, muita carência nessa relação. O Saturno, mesmo ele estando bem nos outros contatos, ele tá formando quadrado aqui com a Lua, ou seja, muita carência. Pode ser que um dos parceiros se sentisse muito sozinho nesse relacionamento. E não só isso, a gente vê aqui também um grande quadrado, uma coisa gigante assim, negativa de Urano, ou seja, muita instabilidade. Essa relação, ela não pode de jeito nenhum seguir um conservadorismo, uma tradição, porque sempre que a gente envolve Urano, gente, a gente não pode fazer uma relação certinha, cheia de regras, ou cheia de, vamos dizer assim, coisas, vamos dizer assim, muito, sabe, certinhas, como se vamos primeiro namorar, aí a gente logo entra em noivado, e depois a gente casa, e depois a gente tem filhos, enfim, não dá pra seguir essa relação, porque eles enjoam, simples assim. E começa a vir muitas coisas, vamos dizer assim, relacionadas a altos e baixos dentro do relacionamento. E, principalmente, esse Urano, ele traz dentro de um composto separações repentinas. Pode ser que eles se separem muitas vezes, ou pode ser ali que eles retornem para a vida um do outro muitas vezes. Em falar em retornar para a vida um do outro, aquele Nodo Sul e conjunção com Marte também bate muito nessa tecla. É um contato que não importa se dura
se vocês fiquem 5, 10, 20 anos longe um do outro, vocês podem se reencontrar e tem chances boas do negócio começar tudo de novo. Agora, voltando aqui, que eu só fiz esse adendo. Voltando aqui para esse Urano, eles vão ter que tomar muito cuidado com situações externas que podem atrapalhar essa relação. E não só isso, eles vão ter que tomar muito cuidado também com os grandes altos e baixos desse relacionamento. Um pode pedir mais liberdade que o outro pode não aceitar muito bem. E eles também têm muito Netuno. Netuno é um planeta complicado dentro de composto. Pode ser indicador de traição, pode ser indicador de ocultação, pode ser indicador ali de duas pessoas que idealizam muito uma outra e exageradamente não conseguem enxergar quem é outra pessoa de verdade. Pode indicar, sim, muito realmente ruptura por parte de desilusões, decepções com a outra pessoa. A Lua em conjunção com Plutão tá trazendo aquele mesmo vínculo íntimo, aquela mesma profundidade que a gente viu no mapa de sinastria. Tá trazendo ali, inclusive, muita bonança, é um contato que, vamos dizer assim, traz possessividade também, mas traz mais aquela ideia da intensidade, aquilo que conecta eles, aquela coisa sobrenatural, aquela sensação de que eles precisam viver algo, sabe? Que ainda não terminou. Eu não gosto muito desse composto porque a gente não tem uma Vênus tão feliz aqui, ou seja, pode faltar afetuosidade nessa relação. De alguma forma pode ser uma relação meio fria no dia a dia. Talvez frente aos holofotes pode ser tudo muito bonito, mas dentro ali de casa, dentro do lar, pode ser um pouco com falta de afeto, tá? É o que eu vejo. E também uma determinada carência ali por parte de um dos parceiros. E, além disso, muitas discussões, muitas brigas ou competitividade, os dois querendo sempre serem os últimos a dar a palavra, a ganhar aquela discussão. Não é um mapa nem um pouco feliz, não é um mapa nem um pouco tranquilo. Pode indicar, sim, que eles vão ter um futuro, ou pode indicar que eles vão ter ainda um relacionamento de novo bem duradouro, mas eu não digo que as coisas no dia a dia vão ser muito fáceis. Saturno, ele consegue até segurar bastante as coisas, mas se eles não cuidarem desses contatos aqui, ó, Netuno, Urano, Marte, bom, vai ser meio difícil levar essa relação de um jeito saudável. Tá bom? Eles são almas gêmeas kármicas, não sei se eu falei isso no início. Tá? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não é um mapa nem um pouco perfeito. É um mapa, inclusive, que muita gente poderia olhar e falar: caramba, eles não vão durar nem um ano. E eles já ficaram muito tempo juntos, né? E agora retornaram pra vida um do outro. São coisas da sinastria. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau, tchau.